Olá, pessoal. Olá, pessoal. Continuando o tema disciplina na escola, só que agora só trazendo outras reflexões, que eu vou juntar duas coisas, dois assuntos, na verdade, a dificuldade de pensar a disciplina mais que aquela autora que eu citei lá atrás, que fala sobre a construção da indisciplina, entre parênteses, disciplina na escola, né? Que é uma tese de doutorado. Ela chama de disciplina, até anotei aqui para não esquecer, porque eu para esquecer palavra e termos é fantástico, disciplina consciente interativa, tá? Que entra um pouco nesse papo que eu estava tendo, que é um papo interessante, né, de como trabalhar a disciplina na escola sem necessitar de uma relação de medo à autoridade, tá? E trabalhar a ideia da disciplina através do entendimento, tá? E a outra é a questão de diferentes atitudes que nós precisamos ter em determinadas situações. Já vou chegar nisso, vamos começar na primeira. Então, quando eu trago todas aquelas reflexões, eu não, de maneira alguma, estou falando que é fácil, né? Que é essa questão da disciplina, de criar respeito, de desenvolver respeito, desenvolver uma autoridade, né? De desenvolver uma relação de funcionalidade hierárquica ou de disciplina na qual a pessoa entenda com clareza o papel daquela regra, daquele compromisso, né, que faça sentido para ele aplicar aquilo na vida dele. Eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Não é. Tá? Mas é um exercício que nós, como professores, que é importante nós, como professores, fazermos. Ok? É porque eu acho importante, justamente por causa daquela reflexão anterior de a maneira que nós trabalhamos a disciplina, muitas vezes, ela só é uma repetição de uma estrutura social que é excludente. Tá? É uma estrutura social que é excludente, que em determinadas épocas permitia-se que aluno desistisse de ter aula, permitia-se de ir para a escola, melhor falando, permitia-se a expulsão de alunos, permitia-se até algum tempo a mais para trás, o castigo físico de alunos. Então, vamos. É importante nós contextualizarmos os nossos entendimentos, as nossas práticas e tudo mais, né? Então, nós temos aqui, por conta de todo esse histórico, de uma naturalização de um tipo de disciplina que leva em consideração o medo, né? Nós temos uma dificuldade de construção de métodos para trabalhar a disciplina de uma maneira diferente, de uma maneira interativa e consciente, como essa autora coloca, ou mesmo de uma disciplina que se paute numa finalidade, de uma clareza da finalidade e do papel daquele compromisso, daquelas ações dentro do alcance dessa finalidade. Tá? Como, por exemplo, dentro de uma escola, uma das principais finalidades que devemos ver é a questão do aprendizado, do aprendizado de valores, de conhecimentos técnicos e etc., que vai variar muito da situação para a situação, do tipo de aula para o tipo de aula, do método pedagógico sendo utilizado para o método pedagógico sendo utilizado. Tá? Então, esse é o ponto. Outro ponto que é interessante dessa noção de disciplina, porque há uma identificação também no que eu acho, no que eu tento considerar na minha prática, quando fala de interativa, é trazer a responsabilidade, uma participação do aluno dentro disso, dentro das regras, dentro dos compromissos, para ele se entender como corresponsável pelas questões que surgem na escola. Não é o professor, a direção que tem que resolver os problemas. É todos. Todos têm seu papel. E isso é importante ser entendido. É importante que estejamos juntos, né, nisso. E para estar juntos é importante também que tenhamos um entendimento sobre as finalidades e o papel de determinados compromissos, determinadas ações. Ok? Quando eu falo, agora indo para o outro assunto desse vídeo,
quando eu falo da questão de diferentes atitudes, nós temos que pensar também que há situações que são resolvidas em diferentes modos. Eu gosto de pensar, eu gosto de refletir, como esse é um vídeo de reflexão, como eu já falo desde os primeiros, eu gosto de refletir. Opa, desculpa, eu só estou mexendo aqui no microfone para não ficar muito baixo o som. Tá? Eu gosto de pensar de usar como parâmetro de pensamento uma coisa que está presente no budismo Vajrayana. Eles chamam de ações, né? Então há uma religiosidade no meu pensamento sobre atitudes, né? Como assim atitudes? Eu fico julgando o outro pela religião? Não. São conceitos que estão dentro de um aspecto da minha religiosidade que me faz refletir sobre como lidar, qual a minha atitude frente a determinadas situações. Tá? A central e a principal é resolver problemas através da pacificação. O que é uma pacificação? Tá? A pacificação é quando você tenta diminuir a raiva que está envolvida dentro de um conflito, para que o conflito possa ser mais construtivo. Tá? Então, é uma tentativa de fala de boa, conversa de boa, tenta entender os lados, etc. Papapá. Ainda não chegamos na negociação. A negociação vai ser um outro momento. Tá? Mas, se um problema pode ser resolvido com um simples, vamos ficar de boa, então, que seja. Depois nós temos um outro momento, que é o momento da negociação, né? Que eu associo muito com uma ação dentro do budismo vajrayana que chama de aumento. Mas o aumento, pensando aqui, é um aumento dentro de uma ideia de negociação do sim, né? Que o William Ury trabalha, né? Como chegar ao sim, que é uma noção de os dois lados ganham. Numa negociação você não tem essa de eu preciso ganhar do outro. Não. É uma negociação em que os dois lados ganham. De alguma maneira, os dois lados ganham. Mas às vezes nós temos que perder também. Só que os dois lados têm um equilíbrio naquilo que ganhou. Tá? Então é uma negociação que tenta resolver o problema de uma maneira que ambos saiam satisfeitos. Tá? E entra nesse ponto. Esse segundo nível de ação é quando há um conflito com agressividades que precisam ser resolvidos de maneira que ambos se sintam bem o suficiente para aquela agressividade não se tornar um ressentimento. E dessa maneira ser resolvido o problema. Um dos pontos que eu estabeleço bastante em todas as negociações é problema resolvido, problema morto, o problema não retorna. Tá? Não tem essa coisa, vou pegar seu histórico de problemas, olha o que você já fez. Não, cara. Se eu trabalho com a ideia de ser os seres humanos como seres que estão em processo, que são seres em desenvolvimento, que são seres que mudam, mutáveis, que são seres, e isso está dentro da minha cristandade também, não apenas da minha budaidade, por assim dizer, né? Do meu budismo, da minha religiosidade budista, mas da minha religiosidade cristã também, porque o único ser eterno e imutável é Deus, na minha concepção, já que ele é inefável, ele está para além do que é criado, para além daquilo que se relaciona, que se muda, que é impermanente. Então, todos nós mudamos. Se nós estamos propostos a mudar, nos propondo a mudar por causa de um problema, então aquele problema ele se resolveu. Vamos para frente. Mas e se ele voltar a fazer? Se ele voltar a fazer, é quando ele voltou, naquele momento do voltar, que nós vamos trabalhar de novo. Tá? Então, eu tenho que trabalhar dessa maneira a questão da negociação. Depois nós temos um outro passo para outras situações que têm uma agressividade mais forte, que ainda não é violência, mas está quase. Está muito próximo, que é a questão do que é chamado de ameaça pelo peso da lei, como diz o Silvio Bering no CGPI, né? Esqueci a sigla, o que significa, mas, pois bem, qual é essa ideia? É falar, isso daí quando falo de ameaça, não estou falando, eu vou bravo, não necessariamente, às vezes pode estar bravo, às vezes não, né? A noção do eu estou bravo pode existir ou não. Isso vai depender da situação. Mas é falar, se isso continuar dessa maneira,
E nós vamos ter que tomar outras atitudes porque saiu do meu poder. Saiu do meu poder de resolução. Tá? O meu poder de resolução vai chegar até aqui. A partir daí é outra autoridade, é outra funcionalidade, outro papel. Né? Ou seja, é a gestão, é o conselho tutelar, é o que seja, depende da situação. Né? A polícia, depende da situação. E eu não gostaria que chegasse até aí. Então vamos tentar resolver de outra forma. Para quê? Isso tem a propósito de trazer de volta, baixar um nível dessa ampliação, né? Nós estávamos já num nível que estava virando já o confronto físico, então nós tentamos abaixar para o nível da negociação. E através do quê? De uma fala, deixando claro quais as consequências daquilo, se aquilo continuar daquele jeito, continuar ampliando, continuar intencionando, não no sentido de intenção, né, mas no sentido de intenso, de tornar cada vez mais intenso. E aí nós temos o último, que é o chamado de ação irada no budismo Vajrayana. Mas o que seria isso, né, dentro de uma... É quando nós temos que tomar atitudes punitivas. Que tipo de atitude punitiva? Bater? Não, né? Ô caramba. Isso daí seria simplesmente você falar, por favor, me exonere. Não, mas é óbvio que não. Mas é quando você tem que, infelizmente, mandar o aluno para a direção, porque a atitude que ele cometeu foi muito, muito zoada em termos de agressão. Virou uma violência. E aí é uma outra questão. Tá? Pois bem, e um dos lados, por exemplo, se nega a tentar resolver de outra maneira e assim vai. Então tem outras situações aí. Pois bem, quando eu falo que tem quando eu penso nessas diferentes atitudes, isso inclui, portanto, a tentativa de diminuir a banalização da punição. Porque se uma punição ela se torna algo banalizado, chega num ponto de novo. Opa, fui punido. Tô vivão aqui, tô bem, voltei. Opa, fui punido de novo. Nossa, é chato, mas calma, tô aqui. De novo. Tô bem. Dá nada não. O dá nada não foi uma frase que eu já escutei várias vezes, tá? Por conta disso. Existe uma banalização da punição. Então, isso também ajuda a equilibrar um pouco os papéis e torna o papel da gestão escolar um papel mais efetivo quando se trata da necessidade de punição. E lembre-se também, dentro dessa ideia de finalidade, etc., a punição ela tem que ser muito clara, que ela não é uma punição pela punição. Ela é uma ação resultante de algo grave que ocorreu, então ela precisa ter uma noção de gravidade que traga uma possibilidade educativa, que daí, portanto, retorna ao professor para que haja essas ações educativas, certo? Pensando, claro, na direção, diretora, vice-diretora, como um papel muito mais administrativo do que pedagógico, ok? É isso. Muito obrigado. E eu acho que encerrei o assunto da disciplina na escola. Claro, né, as reflexões podem voltar e eu posso acabar trazendo esse assunto de novo em outro momento. Mas por enquanto é isso. Até mais.